Olá, discípulos de Jesus, pastor Gary Haynes aqui do Movimento dos Discípulos. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que é de extrema importância para você ter uma vida espiritual firme, forte em Deus e não acabar desencadeando a tua vida de forma desnecessária, maldição, desgraça e até morte. A passagem bíblica que eu li, que me deu um choque uma vez, eu já conhecia na Bíblia, mas Deus começou a me mostrar algumas coisas dessa passagem que fizeram muita diferença na minha vida e vão com certeza também fazer na sua. Essa passagem diz o seguinte, é achado em Provérbios 18, 21 e fala: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, dentro de você tem o poder de proferir palavras que liberam vida, mas também podem liberar morte. No estudo de hoje, nós estamos falando sobre o tópico do primeiro capítulo do meu livro, O Poder da Língua, que pela graça de Deus está sendo relançado. E esse ensino aí vai te sacudir. Então, segura aí, prepara para sair, sentindo a presença de Deus e repensando algumas coisas sobre o jeito que você fala. Se você está sendo abençoado pelo Movimento dos Discípulos, eu quero te chamar para fazer parte. É de graça, tem várias formas. Inscreve no canal aqui no YouTube, aperta o sininho também, que aí vai sempre saber quando subimos vídeos novos. E comenta o que você achou desse vídeo hoje nos comentários abaixo. Ajuda muito a gente crescer no YouTube. Além disso, quero te chamar para ir no nosso portal, osdiscípulos.org.br, onde você vai achar uma riqueza de conteúdo que vai te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Vai lá que você ganha um livro de graça por cadastrar, você vai ter artigos, vídeos, TV Discípulo, loja, notícias do ministério, muita coisa. Então, quero te chamar para ir lá conhecer o nosso portal. E além do mais, se você está sendo abençoado e quer nos ajudar a alcançar mais vidas com essa mensagem para sermos discípulos verdadeiros de Jesus, ore e pondera sobre contribuir e virar um mantenedor para nos ajudar a tocar mais vidas. Então assim, diz aqui que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Isso não é figurativo, isso não é só uma coisa abstrata, isso é real, gente. Você pode literalmente sair falando da forma errada com tua boca e acabar liberando morte precoce que não era para ser naquela hora sobre sua vida. Como é que é isso? Bem, eu me lembro de ter visto isso na prática uma vez, na vida de uma senhora, jovem senhora, casada, e ela e o marido tinham seus filhos, e ela amava tanto o marido que ela fazia uma declaração que ela achava tipo meio romântico, meio dramático, que ela gostava de falar. Eu mesmo, convivendo com esse casal, ouvi ela falar várias vezes. Então, é uma história real. Em história real, que o fim é trágico, muda um pouco a circunstância, só para não chegar a identificar quem é. Mas a história é real, tá? Pode crer. Então, essa senhora, ela falava assim: eu amo tanto meu marido, que se for para me perder ele um dia para uma outra mulher, eu prefiro morrer antes. E ela falava isso com a boca cheia, como se fosse uma mega declaração romântica. Eu amo tanto meu marido. Nossa, eu quero nunca perder ele para outra mulher, eu quero morrer antes. E ela falava isso, falou em vários momentos. Eu pessoalmente ouvi várias vezes e certamente, eu não estava perto dela toda vez que ela falava, então ela certamente falou dezenas ou mais vezes. O que aconteceu? Passaram os anos, perdi um pouco contato com esse casal. Quando me vem a notícia, anos e anos depois, que o marido tinha esfriado na fé, não estava firme nas coisas de Deus, começou a desviar seu comportamento moral, sua vida com Deus, e ele cai. E ele cai tendo um caso com uma outra mulher. Quando ele está tomando a coragem, porque ele tem essa esposa já há muitos anos, tem os filhos, e agora mesmo que ele está todo atrapalhado emocionalmente, tudo, está errando, mas ele tem aquele receio de terminar o casamento, mas na hora que ele criou coragem, ele vai lá para falar com ela, eu vou pedir o divórcio, que eu não te amo mais, estou com outra mulher. Na hora que ele está preparando a coragem, ela é tomada de uma dor na hora mesmo, que ela fala: ai, minha cabeça está doendo, nossa, tá terrível. Aí eles levam ela e começam a fazer exames. O que eles descobriram? Tumor no cérebro. Ela tinha poucas semanas de vida. Ele, no susto, E não é uma pessoa, ele é uma pessoa que caiu em pecado, mas ele não é de toda forma maldoso. Então ele não contou para a mulher que ele ia largá-la e ele fica do lado dela as próximas semanas e ela morre sendo cumprido exatamente o que ela falou, que ela preferia morrer do que perder o marido para outro. E logo antes que ela ia perder o marido para outro, morreu
porque ela ficou falando, declarando morte sobre sua própria vida. E o que aconteceu com ela? Liberou morte. Toma cuidado com o que você fala. A gente acha que palavra não é nada, só falar, que é tipo quase que uma brincadeira. Gente, não é assim não. Palavras têm poder. Esse livro, O Poder da Língua, ensina sobre esse assunto. Você tem que tentar e mudar seu jeito de falar, porque não é brinquedo, gente. Não é brincadeira. Você tem que aprender a nunca liberar palavras de morte e sim liberar palavras de bênção e de vida sobre vocês, sobre sua família, sobre as pessoas que você ama e assim vai. Agora, isso quase aconteceu comigo. Eu quase, pelas minhas palavras, abri a brecha para morrer também igual essa mulher. Só que o meu não era mesmo o ângulo dela, mas eu fiz uma declaração, né, de besteira igual ela. Eu comecei a falar, eu li aquele livro, o livro Fox de Mártires, né, do pessoal que morreu, torturado e exaltando Jesus. E, né, eu não é que eu queria ser torturado, nem quero hoje, mas eu pensava a glória com a qual eles partiam, é um jeito de honra, exaltando Jesus, morrer assim, poxa vida. Aí eu comecei a declarar. Eu falei assim, eu acho que um dia eu vou morrer numa rajada de bala de metralhadora exaltando Jesus e pregando o Evangelho. Eu falei isso nenhuma vez, nem duas, mas várias para várias pessoas. Um dia, estou perto do meu pai, pastor John Haynes, e eu viro e falo com ele. Falei, pai, eu acho que um dia eu vou morrer numa rajada de bala de metralhadora, pregando, exaltando Jesus. Aí meu pai parou, me olhou, falou, filho, você está falando isso da boca para fora, só para ser uma coisa meio nobre, né, meio dramático? Ou Deus realmente te revelou isso? Porque se for uma palavra displicente que você está soltando, toma cuidado. Você não deveria falar assim não, que você abre brecha na tua vida. Eu fui embora, comecei a ponderar e orar, e eu pensei, na verdade, Deus não me revelou que eu vou morrer assim. Eu estou falando besteira, achando que é glorioso, né? Vou morrer, exaltando Jesus, tal, e não nego, e aquele tipo de coisa. A boa notícia é que se você tem falado palavras de morte sobre você mesmo, você pode quebrar o poder daquela declaração fazendo uma nova declaração. Graças a Deus por isso. E eu tive a oportunidade e fiz isso. Eu parei e falei, não, eu não quero e não vou morrer numa rajada de bala de metralhadora pregando e exaltando Jesus. Eu vou viver o tempo que Deus permitir, produzindo frutos, se Deus quiser até bem velhinho, sendo bênção, tocando vidas, fazendo discípulos de Jesus, né? Eu vou viver assim e não vou morrer naquela rajada de bala de metralhadora. Graças a Deus eu fiz a declaração, porque, gente, se eu te falar a quantidade de vezes que eu já estive com armas semiautomáticas ou automáticas, né, ou metralhadoras apontadas em mim e quase morri, mas Deus colocou a mão porque um dia eu tinha quebrado aquela palavra sobre minha vida. Vou te contar só uma delas. Eu fui no Iraque, no meio da guerra contra Saddam Hussein, aquele ditador sanguinário, né? Eu falei com um monte de iraquianos quando eu estava lá, eles falavam, nossa, a gente tem montes aqui que são feitos de corpos humanos, que eles jogam terra por cima e fica um monte, né, da morte, porque tem um espírito de assassinato nesse ditador nosso e tal. Então ele realmente era um cara, né, maligno ao extremo. Eu estava lá pregando, vendo igrejas abrindo, vendo a glória de Deus, correndo muito perigo também, quase eu morri várias vezes. Mas assim, a história toda não vou contar aqui, exceto um incidente, quando eu já estava terminando a viagem missionária, tinha rodado, pregado em igrejas, ministrado a muita gente, tido várias experiências fortes ali. E agora eu estou indo embora para o aeroporto numa van. O motorista da van é um iraquiano mesmo, mas discípulo de Jesus. O cara sentado na frente era o nosso cameraman. Na realidade, ele era dono de uma produtora de vídeo, mas soube da viagem, ele quis ir, então ele foi no papel de videomaker. Mas na realidade, né, ele era dono de uma produtora toda e tal. Mas estava conosco fazendo a parte de filmar, né, a nossa viagem, as pregações, a viagem missionária. Estava também comigo um amigo meu de infância, né, um americano, missionário e tal, estava lá. Estava com a gente um cara da Jordânia, né, um homem maravilhoso de fé, que estava caminhando conosco e a gente vendo o mover de Deus, né, naquela viagem. Nós estamos indo para o aeroporto e passa em volta a gente 2 jipes militares americanos que tinham aquelas metralhadoras em cima do jipe e passam ao lado da gente. O que acontece? Esse momento no Iraque era o início da guerra, nem tinham ainda achado o Saddam Hussein. Então a guerra é muito viva.
Tá acontecendo a guerra por toda parte. E os pessoal da linha terrorista, eles tinham truques, né? Que eles colocavam um colete de bomba, colocava a camisa por fora, fingia estar passando mal ou qualquer coisa, aproximava dos soldados americanos e puxava e tentava matar o máximo possível. Então, os soldados americanos, não por crueldade, mas pela questão de sobrevivência, eles eram orientados. Se numa parada com qualquer pessoa, né, do pessoal que você não conhece, eles desobedecerem você ou agirem de forma esquisita, abre fogo e mata, porque senão você vai morrer. Então mata eles antes de você ser morto, porque se eles não obedecerem às ordens, agir de alguma forma estranha, eles estão preparando para te matar. E de fato, naquele mesmo dia, eu vi depois, pesquisei, no mesmo dia, na mesma região que nós estávamos vindo na nossa van, teve 17 atentados contra soldados americanos ali próximo, a poucos quilômetros. Um atentado naquele mesmo dia, não muito tempo separado do nosso incidente, um cara chegou fingindo que estava passando mal, pedindo para levar ele na emergência, quando juntam os soldados americanos com compaixão para carregar ele, e faz tchumba, puxou uma bomba e explodiu eles todos. Então isso estava acontecendo, então os caras estão muito tensos. Os caras vão nos passando normal, olham dentro da van, vejam a gente lá. Só que o nosso videomaker, ele fez um erro que ele meio que travou. Então, num pânico ali, ele começa a filmar, né? Ele perde meio a noção da seriedade da coisa. E ele começa a filmar os jipes com os metralhadoras passando, ele começa a filmar e tal. Isso não pode fazer, é tática de terrorista. Então, quando eles viram, eles ficaram araras, a gente vê ele, o comandante ali dá um comando e manda a gente encostar. Encostamos, fica um jipe na frente, outro atrás, com metralhadoras em cima da gente, e os soldados descem com aqueles semiautomáticos que também podem virar um tipo de metralhadora, e começaram a cercar o carro todo apontado na gente. Um jovem soldado de uns 18, 19 anos de idade, segurando um revólver, ele começa a vir, né, ou um semiautomático, se não me engano, ele começa a vir mais próximo, e ele é americano, mas ele sabe falar árabe, algumas coisas, ele grita no árabe, né, põe as mãos para a gente ver. O pastor missionário americano que estava comigo, porque nos filmes sempre põe a mão para cima. Se você põe a tua mão para cima na van, ele vai ficar fora de vista de quem está fora, que é a pior coisa, ele pode pensar que você guardou alguma coisa ali que você está puxando. Então eu falei, não põe a mão para cima, põe as mãos no vidro. Aí ele pegou, me obedeceu, colocou no vidro, eu coloquei os meus no vidro. O motorista instantaneamente também pegou as mãos, colocou fora do carro e ficou assim, com as mãos para fora do carro. E o cameraman, ele em pânico, ele ignorou tudo, ele pega a câmera, desce, gacha ali onde ninguém consegue ver, e ele começa a guardar a câmera. Meu, gente, isso eu senti morte no ar. E aquela coisa que eu tinha falado, que um dia eu ia morrer numa rajada de bala de metralhadora, sabe que eu tive tempo para falar, Deus, eu cortei e quebrei aquela palavra, então não vou morrer assim não, o senhor está lembrado, né? Eu falei assim muito rápido no meu coração com Deus, olha, eu quebrei aquela palavra, então não é assim que eu vou morrer não. Aí o cameraman, ele continua fuçando ali, guardando o negócio, tá morte no ar, tipo, qualquer instante, um daqueles soldados vai começar a atirar. Quando um começa a atirar, as metralhadoras vão nos varrer de bala, né, dos jipes, os caras ali vão nos varrer de bala, nós vamos ficar tão cheio de bala que vamos ser mais cheio de buraco de bala do que corpo sobrando. Ia ser muito feio o negócio. E nesse instante, eu penso assim, eu tenho que tirar esse cara do pânico. Então eu grito ele, e eu grito o nome dele, ei, cara, sai, para com isso e tal, levanta as mãos. E ele ficou assim, sem perceber. Aí eu grito de novo, levanta tuas mãos agora! Eu estou pensando, se ele não levantar, nós estamos mortos. E ele, na segunda vez que eu grito ele parece que voltou a si, parou de mexer com a câmera e colocou as mãos para cima. Só que nisso, o soldado, o rapaz que estava ali mais perto da gente, dando os comandos, o revólver dele tremia assim. Era só ele na tremedeira tirar uma bala e todo mundo toma isso como iniciativa de... né? Eu pensei, atenção, e a morte está no ar ainda. Então começo a gritar no inglês, porque eu tenho dupla cidadania, americana e brasileira. Nesse caso, eu quero me identificar com eles, né, soldados americanos, então eu gritei, tem cidadão americano no carro, aqui dentro tem cidadão americano. Aí o cara deu o comandante deu um comando assim para parar,
né? Ninguém abrir fogo. Ele vem andando, ele abre a porta da van, daquelas de correr assim, abre ali, ele tá com uma harmona enorme assim na minha cara e fala, beleza, você disse que tem cidadão americano, prova. Só que o menino, né, o soldado novinho que tava tremendo, tava lá fora com a mão tremendo ainda ali. Eu falei, beleza, fala com o soldado ali para baixar o revólver e acalmar, porque eu vou ter que enfiar minha mão aqui dentro da jaqueta para pegar meu passaporte, beleza? Aí eu acalmando eles, né? E ele dá a ordem, o rapaz calma um pouco. Eu falei, aí eu fico falando, tô pegando devagarinho, tá? É devagarinho. Eu fui pegando devagarinho, enfiando a mão na jaqueta, peguei o passaporte, puxei, passei para ele assim, ele pegou, olhou para mim, olhou ali, aí ele deu um sorriso, ele deu um comando, tipo, para, né, tudo, todo mundo abaixou as armas, e ele riu, ele falou, cara, o que você está fazendo aqui no Iraque? Nós quase te matamos agora. Eu falei, eu vim aqui pregar e falar de Jesus para o povo aqui. Ele falou, você é doido, cara, você quase morreu aqui hoje. Então, mas eu tinha quebrado aquele poder de morrer numa rajada de bala de metralhadora e, de fato, né, ficou valendo. Então, a gente tem que entender que esse princípio é sério. O estudo de hoje é extraído do meu livro, O Poder da Língua. Foi lançado mais de 20 anos atrás, nesse formato aqui, e foi publicado agora mais de 500 mil cópias, pela graça de Deus, tocou a vida de muita gente. Para comemorar, estamos lançando com esse novo formato, né, bem maior, capa dura, um novo design interno e com mais um capítulo novo que parece que tinha que estar lá o tempo todo. Chama O Poder da Bênção. Então, super recomendo que você corra e adquira a tua cópia dessa nova versão do Poder da Língua, capa dura, capítulo novo. Nossa, vai te abençoar demais e vai virar o seu livro de cabeceira. Quero destacar também uma passagem em Tiago 3,6 que diz: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Aqui está dizendo que, usado da forma errada, a língua ateia fogo, é uma chama de fogo, é uma maldade que corrompe tudo. Isso é o poder da morte da língua. Então, você e eu temos que ser muito atentos a nunca usar nossas línguas para liberar morte, fogo, corrupção e maldade, porque nós podemos liberar essas coisas através da nossa língua, nossas palavras. Então, eu quero destacar hoje, nunca deixa a tua língua ser usado como um canal de morte. Tem mais material sobre isso no livro O Poder da Língua, né, que recomendo que você pega para você estudar, porque é de extrema importância entender isso, gravar isso, sacramentar isso, porque senão a língua ele pode liberar bênção, pode ser uma forma de adorar a Deus, liberar alegria, liberar tantas coisas boas, mas a língua também pode liberar destruição, desgraça, corrupção, maldade e até morte. Então, esteja comigo, vamos viver uma vida em que nós procuramos ter disciplina com o uso da nossa língua, entendendo a seriedade da coisa. Acho que parte do problema é que muita gente não leva a sério esse princípio. Eles acham que falar é nada, pode falar, que não faz diferença. Faz. Faz e faz muita. Então quero te encorajar. Nunca deixa a tua língua ser instrumento de morte, mas ao contrário, que seja um instrumento das bênçãos de Deus e da vida de Deus para as pessoas em volta de você. Deus te abençoe.